Você tinha sentimento de insegurança, Stephanie, você já o teve? Com certeza já, né? Afinal, trabalho numa rádio, no começo a gente sente mesmo insegurança, né? Você lembra do seu começo, como foi? Lembro, com certeza, como estagiário, a primeira vez que eu vi o microfone aqui nessa bancada, você Acho que é fica com impossível. medo. Acho que é impossível alguém que sente aqui e não sinta insegurança. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Beatriz Breves no quadro Brevidade. Já estamos com ela aqui. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, vocês dois, Leandro, Stephanie, ouvintes. É verdade, a gente sente insegurança, eu também sinto, é sempre uma responsabilidade, né? A insegurança é um sentimento muito interessante, porque, em princípio, ela chama, né, a angústia, chama o medo, chama o desamparo, enfim. E aí tem um viés muito interessante nesse sentimento que, se a gente pensar enquanto espécie humana, isso nos ajudou a nos agregar, né? É uma das razões, talvez, né, que a gente pode pensar, um dos sentimentos que fez com que o ser humano se unisse, inclusive em comunidades, em civilizações maiores, enfim, em grupamentos, né, para se proteger, né, diante do medo, diante da angústia, enfim, diante da insegurança. Isso é um viés bem interessante, que ele é um sentimento que tem uma função social também, né? E se você vai para o aspecto individual, realmente ele promove esse sentimento, ele é um sentimento desprazeroso de sentir, porque a pessoa que sente insegurança, ela fica né? Ela se sente incapaz, ela fica, será que eu vou conseguir corresponder? Será que vai dar certo? E aí começa assim um medo, né? Eu diria que muitas vezes, se você não souber administrar esse sentimento, você pode cair até numa coisa de apavoramento. Isso não é bom, né? Uhum. E o que pode levar uma pessoa a se sentir insegura, doutora? A gente já deu o exemplo aqui, né, do nosso início, né? Uma profissão nova, início de carreira. A gente já deu aqui a tônica nossa, por exemplo, aqui nesse estúdio da Rádio CBN, mas outras situações podem gerar insegurança também, né? Sim, isso que vocês trouxeram, sempre o novo traz uma certa insegurança, né? Mas há que se tomar cuidado para não confundir insegurança com cautela, que é outro sentimento, é uma característica, mas também é um sentimento. Você muitas vezes vai com cautela numa situação, não necessariamente a gente pode dizer que é insegurança, porque eu diria que a insegurança, ela beira quase que o impedimento, a pessoa fica com muito medo, ela até pode ir, se ela não paralisar, ela vai, né? Mas ela vai na experiência nova, é uma das razões. A outra razão seria aquela pessoa que leva a sua vida com uma certa tranquilidade e de repente acontece uma coisa muito traumática na vida dela e aí a partir dali, pronto, né? Você sofre um assalto na esquina da sua casa, aí você toda vez que passar ali, você pode se remeter àquilo e aquilo se tornar uma situação de insegurança enorme para você, ou você fala determinada coisa, você perde seu trabalho, e aí você fica, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Você fica com muita insegurança. Então, situações traumáticas pode levar a pessoa a se tornar insegura. Agora, também uma situação seguinte, a gente quando nasce, né, isso é importante também, quando a gente nasce, a gente não é nada, a gente está nascendo, está indo para a vida para desenvolver aquilo que a gente em potencial tem para ser. Então é natural que a gente, por exemplo, vou pegar um pouquinho adiante, quando a gente começa a andar, né, a gente começa a andar, aí a gente cai, inevitavelmente vai levar o primeiro tombo. Se a gente tiver um ambiente que vai ser empático com a gente, vai dizer, tudo bem, você caiu, a criança vai chorar, porque é o primeiro tombo, enfim, provavelmente ela vai chorar, ou ela vai se assustar, pelo menos, se o outro que está junto disser, não, tudo bem, foi imprimir a confiança, você caiu, mas você continua, a mamãe dá um beijinho, aquelas coisas, né? A criança você vai internalizando um sentimento de confiança, que é um contraponto da insegurança, né? E você vai se desenvolvendo. Mas se você pega um adulto que começa a ficar apavorado com cada tombinho que você leve na vida, com cada coisa, ou então te super proteja, que isso também é um viés interessante, proteger tanto que apresenta a criança um mundo apavorante. Você pode desenvolver naquela criança, naquela pessoa, um sentimento de falta de confiança que gera muita insegurança na vida. Então aí você pode se tornar uma pessoa predominantemente insegura na sua própria trajetória de vida. E doutora, é fato que a pessoa com medo, ela se torna insegura?
O medo normalmente gera insegurança, né? Mas não vamos dizer que toda insegurança necessariamente gera medo. Você pode estar inseguro numa situação e ter coragem para seguir. Eu estou insegura, mas estou indo. Quer dizer, a gente fica... Porque medo já é a gente pode estar um pouco assustado, que é um pouco menor que o medo, né? Mas o medo em si normalmente acompanha, mas não quer dizer que seja a regra geral. Você pode estar inseguro e ter coragem, que seria o oposto do medo. Eu tenho coragem para enfrentar, eu estou inseguro, porque eu não sei o que vai ser isso e tal, mas eu tenho coragem suficiente para enfrentar. É aquilo que eu te falei, a diferença da cautela, né? Que eu já falei antes. Quer dizer, você ter uma cautela aí com uma certa medida não é sinônimo de medo ou de insegurança. São nuances diferentes dos sentimentos que normalmente a gente, até por desconhecimento ou por não prestar atenção, a gente põe tudo como se fosse igual e não é. Eles têm diferenças e essas diferenças, se a gente estiver atento, faz grandes resultados, grandes riquezas nas nossas vidas, ou grandes prejuízos, né? Também. Uhum. E quais as possíveis consequências, doutora, desse sentimento de insegurança na vida de uma pessoa? Porque a gente sempre lê aquelas frases motivacionais, né? Tá com medo, vai com medo mesmo e tudo mais. É por aí, né? Muitas vezes a pessoa pode abrir mão de alguma coisa, né? Por conta da insegurança. Mas quais as consequências, doutora? As consequências você vai ter, a principal consequência que eu acho, primeiro tem que caracterizar o seguinte: uma pessoa ela pode estar insegura diante de uma situação específica, né? Como a gente até falou, viveu uma situação de trauma, ou daquilo ela pode ter um certo medo maior em relação àquilo que vai gerar nela insegurança, e ela pode ter como traço predominante a insegurança. Então, é a diferença entre ser e estar inseguro, vamos dizer assim. De qualquer maneira, a gente vai falar aqui da pessoa que predominantemente é insegura. Essa pessoa, ela infelizmente vai levar a vida dela de uma forma muito aquém da capacidade dela, porque uma das características da pessoa que é predominantemente insegura, né, é que ela não conhece a capacidade dela, ela não sabe o quanto ela pode caminhar. É aquela pegando o exemplo da criança que cai e levanta, né, ela vai estar sempre com medo. Será que eu vou conseguir levantar e não vou cair de novo? E qual é o problema de cair de novo? A gente levanta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, já diz a música, né? Mas tem muita gente que fazer isso é muito difícil. E aí eu diria, então, que a consequência fundamental na pessoa insegura é ela viver uma vida medíocre em relação ao que ela poderia viver. Quer dizer, ela vai realizar resultados na sua vida menores, aquém do que de fato ela poderia se ela resolvesse essa questão dentro dela da insegurança, né? Então então são pessoas, por exemplo, tem várias manifestações, mas aquela que diz sim para tudo e não sabe dizer não, são pessoas que não conseguem ouvir uma crítica, e críticas às vezes não, quando bem feita e de bom grado é muito construtivo. Olha, a pessoa melhorar, o inseguro não consegue. Então ele desconhecendo a capacidade dele, ele se sente, na verdade, muito incapaz e vai sempre com muito receio a tudo na vida. E isso deixa ele muito aquém do que ele, de fato, poderia se tornar na vida. E esse é o grande prejuízo do inseguro, né? Vamos para a pergunta de $1 milhão agora. Como vencer a insegurança, doutora? Essas perguntas, vocês de $1 milhão, $2 milhões, são terríveis. Sempre tem. Porque elas valem isso mesmo. Quem tiver essa resposta, por favor, dê a mim, porque a verdade é que não é uma resposta simples de se dar, né? É uma resposta muito complexa. Primeiro, a pessoa teria que se conhecer, né? A gente pode essas coisas motivacionais ajudam, mas e daí? O que você faz com isso? Como é que você enfrenta o problema? Não tem muita receita, não. Você tem que encarar. Você tem que ousar um pouco. Arrisca, devagarzinho. Né? Eu estou com medo, não sei o que. Arrisca. Né? Vamos lá, vamos ver o resultado. Puxa, não foi tão ruim, né? O pessoal gostou, ou eu mesmo não me senti tão mal. É assim, é cada passo a passo. Aí você depois, com aquela experiência que você vivenciou na vida, você começa a adquirir confiança, que é o grande sentimento que vai contrapor a insegurança. Não tem problema nenhum você até se sentir inseguro, se você tiver a confiança junto, você vai caminhar e vai andar. Então, a resposta de $1 milhão, eu diria que é muito complexa, mas porque só a experiência de você arriscar,
um pouco. Não precisa ir com muita coisa, não. Vai devagar, né? Mas arrisca um pouquinho. Presta atenção, e deu certo, vou mais um pouquinho. E a resposta é essa. Então, a pessoa acreditar em si e ir adiante. É isso aí, doutora Beatriz Breves, muito obrigado por esse papo, trazer esse papo com a gente, esse conteúdo pra gente logo no início da semana, nessa tarde de segunda-feira, início de mês também, sempre bom também refletir um pouco. Muito obrigado, doutora Beatriz Breves. Até semana que vem. Eu que agradeço a vocês. Até semana que vem, com bastante segurança, se Deus quiser. Muito obrigada, doutora. Boa semana para a senhora. Para vocês também. Tchau.